Lucas capítulo de número 24. Queridos, eu estava animado para pregar essa palavra domingo e estou mais animado para pregar hoje. Não é? Era a mensagem que nós íamos pregar domingo passado, e aí o Senhor nos conduziu a fazer esse domingo. Lucas capítulo de número 24, a partir do verso 13, conta uma história muito interessante e com bastante detalhes e bastante aprendizado. Lucas capítulo de número 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles, dos discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? Preste atenção, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando na medida que caminhais? Querido, essa palavra aqui é tão interessante, porque se você olhar isso aqui, olhar para a sua vida, essa é a pergunta que Jesus faz. O que está te atormentando? O que te preocupa? Do que é que você tem gasto o seu tempo conversando? O que é que você está gastando? O que está tanto preocupando você que você fala e só fala? É isso aqui que Jesus está perguntando. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, parece irônico, né? És o único que, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais. Jesus é impressionante. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus todo o povo. Gente, dá gargalhada isso aqui. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia o coração, meu Deus, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu vou repetir: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Pai, que palavra poderosa, que experiência fantástica desses discípulos de Emaús. Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito que nós adoramos e cantamos, pedindo para fazer de novo, Ele faça de novo nesse lugar. Ele faça aquecer corações frios. Ele faça aquecer, através das Escrituras, os corações, para que novamente possamos, ó Deus, viver o fogo do Evangelho, do precioso Evangelho que mudou a nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Talvez a pergunta mais importante que esse texto me leva é: por que está triste? Por que desistiu? Por que esfriou? Você conhece a história de Jesus? Não vou colocá-lo. Jesus depois, apesar de ter avisado, apesar de os profetas terem avisado, apesar de Jesus ter avisado, esses homens sabiam pelas Escrituras, sabiam pelo próprio relato de Jesus, que essas coisas aconteceriam. Que haveria um momento de separação, havia um momento de dor, havia um momento onde as pessoas iam ter que aprender a lidar com uma situação adversa, que era a ausência de Jesus. Mas, o que eu queria deixar atento aqui, é que Jesus já havia avisado que isso era por pouco tempo. Diga assim, isto era por pouco tempo. O que Jesus tinha colocado aqui, e o que me chama atenção no texto, é que Jesus havia avisado que ele partiria, Jesus havia avisado que ele seria morto, Jesus havia colocado, mas também Jesus havia avisado que ele ressuscitaria. Jesus também havia avisado que isso seria um período, seria um tempo, seria um espaço. E depois ele voltaria, e ele estabeleceria o seu reino na terra através daquelas pessoas. Então, o que você precisa entender dentro deste contexto é que esses homens, eles estavam avisados de que possivelmente eles passariam por um momento de luta, por um momento de dificuldade, por um momento de separação, por um momento de perda, por um momento de incerteza. Mas eles já tinham uma palavra de que isso não perduraria para sempre. Havia uma promessa de que isso seria revertido. Aí, quando eu olho um texto como esse, eu me identifico. Por que eu me identifico? Porque não estou falando da partida de Jesus, mas estou falando da minha vida, da sua vida. Está escrito que nós passaremos por lutas e dificuldades, que nós passaremos por aflição, que é possível que a enfermidade venha sobre a nossa vida, que é possível até que a gente perca pessoas amadas, que é possível a gente lidar com o inédito, um Covid. É possível, está previsto que o mal vem. E a notícia que eu tenho para te dar é que quanto mais Jesus se aproxima, vai piorar. O mundo não vai melhorar. A igreja vai melhorar, mas o mundo não. Não se iluda. Eu não aguento mais ouvir programas de televisão. Você vai dizer, você vai agora vai, agora vai. Eu não aguento mais isso.
Eu não aguento mais ficar bombando pessoas, iludindo pessoas a respeito do fato de que existe um mal estabelecido, existe um mal sobre o mundo, existe um governo do mal que cada dia cresce, e nós não estamos fora disso. O que nós estamos é separados como igreja, protegidos, para que durante esse tempo de luta que o mundo vai passar, nós vamos ser aliviados. Agora, apesar de ser avisados, o que acontece conosco? Quando o mal bate a porta, eu lembrei agora de um anúncio que eu tinha na minha infância, né? Das lojas pernambucanas, Edivaldo vai lembrar. Quem bate é o frio. Lembra, Edivaldo? Quem bate? Hã? Não adianta bater que eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas, né? Sabe, querido, vai bater a tua porta, não tem jeito. O que você não vai deixar entrar, diga amém. Sabe? Então o que ocorre, queridos, é que de fato as coisas estão andando, evoluindo para o mal. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você vai entender que, sabe, o mundo tende a piorar. À medida que o governo do anticristo for se estabelecendo, o mundo vai piorar. Mas a igreja vai melhorar. E daí a razão pela qual, quanto mais longe da comunidade da fé você estiver, mais desprotegido você está. Eu vou repetir. Imagina, o mundo está ruim. E Deus vai cuidar dos seus e da sua comunidade. E se você se isola da comunidade, você vai ter que passar lutas sozinhos. Não, eu tenho fé, pastor. Tenho fé. Não preciso congregar, não. Eu e Jesus. Cara, pelo amor de Deus, o que seria essa semana da nossa vida se não fosse essa igreja linda, amada, a quantidade de mensagens que nós recebemos, os pastores dessa casa, sabe, nos consolando, nos ajudando numa semana tão difícil, de hospital, dia e noite, 24 horas, uma insegurança entre a vida e a morte. Sabe, querido, eu louvo a Deus pela igreja. Eu e a Bina conversava, o que seria, eu não sei onde está com a cabeça, gente que não está ligada à igreja. Eu não entendo. Eu poderia gastar um culto inteiro aqui, só dando testemunho de pessoas que estão aqui, que disponibilizaram a sua casa, disponibilizaram a sua vida, disponibilizaram os seus horários, disponibilizaram dinheiro para ajudar. Sabe, louvado seja Deus. Amo a igreja, amo vocês. A gente se sente amparado. E a minha pergunta é, o que é que você não está ligado dentro desse corpo? No sentido de comunhão. À medida em que o tempo avança, as coisas lá fora pioram e a comunidade da fé, ela vai se aquecendo. Nós vamos nos aquecendo, nós vamos nos ajudando, nós vamos fazendo, sabe, é como um braseiro. A Bíblia diz que nós somos brasas vivas. Eu e você somos brasas vivas. Eu sou um péssimo churrasqueiro. E a coisa que eu mais detesto no churrasco é acender a churrasqueira. Detesto. Eu já fiz talvez uns 50 churrascos, 49 deu errado. E um só deu certo porque alguém ajudou, sabe? Mas eu detesto aquele troço. Agora, depois que, quem já fez churrasco, entende? Depois que a brasa está acesa, é mais fácil queimar a carne. Esse dia eu estava pensando nisso. Depois que a brasa está acesa, a carne queima melhor. Você quer queimar a tua carnalidade? Vem para um lugar onde o fogo está alto. Vem para um lugar onde o fogo está alto. Sabe? Mas sabe o que acontece, querido? É brasa viva. Pastor Roger, dá um pulinho aqui, por gentileza. Pastor Johnny, aqui do lado de cá. Aqui, presta atenção. Nós estamos tudo testados de Covid. Está aqui, ó. Eu sou uma brasa, mas estou sozinho. E quando você tira a brasa do braseiro, o que acontece com ela?
Ela vai apagando, vai apagando, vai apagando. Aí o pastor Rogério está aceso. Está aceso. O que acontece? Ele vai chegando. Aí ele encosta, vai chegando. Quando ele encostar aqui, o que acontece? O fogo dele começa a passar para cá. E aí, o outro irmão também está chegando. Está chegando. Está chegando. E o fogo dele. O que acontece comigo? Incendeia. Obrigado. Você quer uma pergunta por que você precisa de igreja? Está aí uma boa razão pela qual você precisa de igreja. Porque como brasa viva, quando você sai do braseiro, a sua tendência é ir apagando, é ir esfriando. E principalmente quando algumas coisas acontecem, a gente começa a fazer algumas perguntas. A gente começa a fazer algumas indagações. A gente começa a fazer alguns questionamentos. Por que que Deus permitiu isso? Por que que aconteceu isso? Por que que não foi aquilo? Por quê? Porque a gente tem todo... A gente é conselheiro de Deus, tá? Todo mundo é conselheiro de Deus. Todo mundo sabe o que Deus precisava fazer e não fez. Deus, se o Senhor tivesse feito agora, todo mundo, a não ser que tenha alguém mais santo do que eu aqui, todo mundo dá conselho para Deus. Tem? Essa semana eu dei muito conselho para Deus, muito conselho para Deus. Muito conselho. Graças a Deus ele não ouviu nenhum. Aí... Foi do jeito dele. Sabe, queridos, louvado seja Deus, porque nós temos Ele e nós temos a comunidade da fé. E na hora dos questionamentos, na hora das perguntas, você tem a quem recorrer e você tem a quem recorrer. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo. Mas é na necessidade que você descobre alguém além de um amigo, alguém que te vira um irmão, alguém que tem para você uma possibilidade de ser irmão. O texto que nós lemos, ele é muito rico e na verdade para mim ele é muito atual, ele tem muito a ver com o tempo de hoje, né? A pergunta é, o que que uma história que aconteceu há quase 12 mil anos atrás tem a ver comigo? Tudo tem a ver com você e comigo. Essa história, para mim, ela relata um momento na vida de um grupo de pessoas, um momento difícil, um momento de perda, um momento de separação. E não foi sem querer que foi relatado esse episódio dos 2 discípulos. Preste atenção, que esses 2 discípulos não estavam entre os 12. Não era alguém do time de cima. Não era alguém daqueles 12 que Jesus escolheu. Era um daqueles 70 discípulos que caminhavam com Jesus. E você não vai descobrir aqui o nome dos 2, só tem o nome de um. Por quê? Porque nesse caso não interessa. Eu estava perguntando, puxa vida, qual é o nome do outro? Aí Jesus falou assim, é você. O outro é você. Tinha o Cleotas e tinha eu. O outro era eu. O outro era você. E olha como é que essa história identifica a gente no momento de luta. Deixa eu falar para você, tá? O que dentre nós, em alguns momentos da nossa caminhada de vida com Cristo, o fogo, o sonho, as expectativas, elas vão se esfriando? Por que que os problemas e os questionamentos, elas acabam gerando em nós um distanciamento e um esfriamento? A pergunta é, por que nós esfriamos? Por que nós desistimos? Primeiro, por causa do comodismo. Não se engane. O comodismo, nós nos acostumamos com as coisas. O comodismo é aquilo que você sabe o que precisa fazer, você sabe o que fazer para melhorar, mas você não tem disposição. Há um preço para isso que você não quer pagar. Isso chama-se comodismo. E eu vejo, por exemplo, num momento como esse, onde a igreja está 100% liberada para voltar a funcionar,
mesmo com os procedimentos de distanciamento, de máscara. A minha pergunta é, por que muita gente não tem retornado ao lugar do fogo para ser aquecido com brasa viva? Vou falar bem devagar. Comodismo. Aprendeu que sentar e ver é fácil, é bom. Aí acorda e fala assim, não vou à igreja hoje não. Eu vou ver na TV. Pastor, você está dizendo que o culto da TV, ele não aquece? Aquece, querido, mas vou dizer para você. Não sei quanto a você, eu sou carente demais. Esse lugar aqui, olhar pessoas, ver no rosto, perceber esse ambiente físico aqui, perceber a unção que está nesse lugar, isso aqui me renova. Não tem telinha que me faz fazer isso. O que eu percebo quando eu chego aqui, os arrepios que eu tenho, a presença do Espírito, participar com a minha voz, cooperar, porque adoração é isso, é a minha voz e a voz de todos. Sabe, você não consegue chegar em casa e ficar em pé, aleluia. Você não faz isso, você senta e fica lá de audiência. Quando você está diante de uma tela, você é um espectador. Quando você está numa celebração, você é um participante. Eu vou repetir, quando você está diante da tela, você é um espectador, você senta para ver. Quando você está na igreja, você é parte do culto. Não, você não entendeu, vou repetir. Quando você está diante da tela, está tudo certo, você é um espectador, está vendo algo, recebendo algo. Mas quando você vem para a igreja, você é o culto. Você é o culto. Mas o comodismo está tão confortável em casa. É verdade, querido. Ficar só de cueca, com água de coco, vendo uma TV de 50 polegadas, no ar-condicionado, e ainda gritar para o filho, traz lá o biscoito. É verdade. Por que é que nós esfriamos? Primeiro que nós nos acomodamos. E sabe qual é o ruim do acomodar? É que o acomodar leva você a acomodar, que leva você a acomodar, que leva você a acomodar, que leva você a acomodar, até que você não consegue sair do acomodar. Todas as vezes que você vai entrando numa zona de conforto, a sua tendência é ir acomodando, 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 acomodando. Eu já preguei uma mensagem aqui, falando sobre Isaías 55, vou voltar a pregar essa mensagem, quem sabe no domingo que vem. Sabe, a respeito da caminhada com Deus. A caminhada com Deus é você andar, correr e voar. Está lá em Isaías. Você anda, você corre, você voa. Isso aqui é a evolução. Você está em Deus, você anda em Deus, você corre em Deus, você voa em Deus. Né? Mas quando você está desanimado, se você não está correndo, se você está voando, aí se desanima, começa a correr. Desanima, começa a parar. Aí se você for para o Salmo do número 1, você vai perceber que a sequência desse desânimo é que depois que você para, você senta. Tá? Eu vou pregar domingo que vem. Tá? Fica aí, um spoiler para a mensagem do domingo que vem. Sabe? O que acontece? Quando você vai animando, você vai saindo do parar para o voar. Quando você vai desanimando, você vem do voar para o sentar. E aí, já era. Já era. O problema do comodismo é que nós vamos nos acomodando no nosso comodismo. E o nosso comodismo vai se tornando tão confortável que não nos leva a nenhum desafio. E por favor, não estou falando só de igreja não. Isso é na vida profissional, isso é no casamento. O comodismo no casamento. Não, tá bom, vai ficar assim. Quando você não tem vida no casamento, quando não há fogo, quando não há vida, você vai se acomodando, vai levando. Por que os casamentos vão se mornando? Porque as pessoas vão se acomodando, vão se acomodando. Acabou o brilho. Então quer dizer para você, se existe algo terrível na vida de uma pessoa, chama-se esse conformismo, esse se acomodar com as coisas, seja na vida profissional. Você pode ver que pessoas fracassadas, elas começaram se acomodando, não lançam desafios para si. Nunca tem desafios, não tem metas, não tem alvos. E aí vão se acomodando, se acomodando, se acomodando. No meio dessa semana,
Alguém perguntou assim, pastor, como é que você tem cabeça de começar uma obra em Osasco? Eu fui todos os dias em Osasco, o hospital era lá, então todo dia eu estava com o pastor Edson. Aí abrimos o lugar. Já contratei drywall, já fizemos isso, já fizemos plantas, a semana inteira eu trabalhei. Eu estava no hospital, mas não fiquei me acomodando. Ai, meu Deus, estou afim, tá um azar, minha sogra está ruim. Ah, meu Deus do céu. E agora, o que é que eu vou fazer? Querido, pelo amor de Deus, eu não sei, eu nasci para isso não. Eu nasci para isso não. Perturbei o pastor Edson. Ligava para a cadeira, você pode abrir a igreja agora? Ó, abre a igreja agora. Agora vamos ver isso. Vamos mudar a corda aqui, vamos mudar aquilo de lá. Sabe por quê, querido? Porque dentro de mim há um fogo. Dentro de mim há um fogo. Dentro de mim há um fogo. E eu não vou me acomodar, porque eu tenho muito para fazer nessa terra ainda. E você também. E você também. Situações difíceis, elas acabam levando a gente a um lugar de conformismo, de comodismo. A segunda razão pela qual as pessoas vão desistindo e vão parando é por causa das decepções. Decepção com situações, com pessoas, consigo mesmo e com Deus. E agora eu peguei 75% de quem está aqui. Se existe algo que tem esfriado o fogo do ministério dentro de pessoas, é porque se decepcionaram. Principalmente se decepcionaram com estrutura, com igreja, com pastores. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, porque se você não levantar vai ser pecado. Então eu vou ficar, não, fica aí. Fica você mesmo, levante seu coração. Cada um tem uma história de decepção. Agora sabe qual é a razão pela qual nós nos decepcionamos? Toda decepção é fruto de uma expectativa. Você tem uma expectativa, não foi suprida, você gera uma decepção. Agora tem dois problemas da expectativa. Primeiro, você colocar a expectativa na pessoa errada. Quando você coloca a expectativa no homem ou na estrutura, o homem e a estrutura vai te derrubar. Ah, pastor, mas eu coloquei a expectativa em Deus. E fui decepcionado. Você colocou a sua expectativa em Deus e não a expectativa que Deus tinha para você. Eu vou repetir. O segundo problema da expectativa é quando você cria a expectativa que você quer, daquilo que você quer, e não daquilo que Deus disse que faria na sua vida. Eu tenho uma expectativa de que Deus vai me dar um Toyota Cross Corolla. Estou orando. Sabe? Aí não vem, Deus não me deu. Mas então não prometeu que ia dar? Você está entendendo? A expectativa, ela gera muitas pessoas a ficarem frustradas, desanimadas. Agora, por favor, para pensar se a sua e a minha frustração não fui eu que promovi ela por causa da expectativa que eu quis fazer. Mas fulano me prometeu. E você acreditou? A Bíblia diz, sabe? Elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que me vem o socorro. A Bíblia diz que nós temos que olhar o autor e o consumador da fé. Os nossos olhos, elas têm que estar voltados para o Senhor. Homens não são modelos. Homens são exemplos. Modelo desse copo é quando faz tudo igual. E modelo na nossa vida é só Jesus. Agora existem copos parecidos, são exemplos desse copo que podem ser parecidos com esse. Mas o meu foco está no modelo, não está no exemplo. O exemplo pode ser bom, o exemplo pode ser ruim. O exemplo pode causar decepção. Mas o modelo nunca. Jesus nunca vai te decepcionar. Agora, cuidado para você não colocar em Jesus uma expectativa de que Ele vai dar para você aquilo que a Bíblia não disse que Ele ia dar, aquilo que Ele não disse que ia dar, e agora você botou na sua cabeça que Ele tinha que te dar isso.
Mas, sem dúvida nenhuma, as expectativas frustradas geram decepções. Terceiro, por que nos decepcionamos? Pela própria falta de perseverança. Querido, se existe algo pelo qual o crente precisa, chama-se perseverança. A Bíblia fala sobre isso. Eu amo um texto bíblico, e era um rema na minha vida. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e abundante. Firme, constante e abundante. Esta é a única forma da minha e da sua obra não ser vã diante do Senhor. Constância, 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 constância. Eu vendi meu carro, mas eu amava no carro. Tinha aquele negócio lá você clicava lá e ficava na velocidade assim, ó. Né? 60, 80, 100, 110. Clicava um botãozinho lá, tirava o pé e o bichinho ia. Está na reta? 110. Está subindo? 110. Está descendo? 110. Sabe por quê? Isso é constância. Sabe qual é a pessoa constância? Está normal? 110. Está ruim? Está subindo? 110. Está bom? Está 110 também. Então, queridos, sabe, perseverança. Quer ver outro sintoma? Tá? Que desanima e as pessoas esfriam. E esse aqui para mim é o mais difícil. Pela falta de consciência de que existe uma eternidade. Eu vou repetir. Quando você não tem consciência de que a sua vida na terra é um vapor que aparece e logo se desvanece, que pode durar 60, 70, 80, 100 anos, isso é um vapor perto da eternidade. E quando você vive por esta vida, e as suas decisões e ânimos são por causa de coisas desta vida, você não tem consciência de que existe uma eternidade. Muitas coisas poderiam ser diferentes na sua vida se você e eu entendêssemos que o que nós estamos passando aqui é um sopro, um vapor, um vento. Porque quando terminar os nossos dias aqui, nós teremos mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, vezes 100, 1100, 200.100. Sabe por quê? Porque é eternidade. Agora, sabe o que vai determinar a eternidade? O que você vai viver aqui. E sabe o que me entristece? E uma das razões pelas quais eu creio que essa mensagem ela é atual e ela é tão relevante, é que por causa de coisas temporais, as pessoas estão se esfriando da comunhão, da fé e se distanciando de Deus. E elas não estão entendendo que esse distanciamento pode comprometer a sua eternidade. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Eu sei que não é para dar glória a Deus, mas é para você pensar. Algumas decisões que nós tomamos aqui, que nos leva a esfriar, a nos distanciar, a nos acomodar, por causa de coisas lícitas, estão acontecendo, é real. Não estamos tapando só com a peneira. Está aí, está acontecendo, é verdade. Perdi um emprego, perdi uma pessoa, perdi isso, perdi aquilo, então é real. Mas estas coisas estão mudando aquilo que pode mexer com a sua eternidade. O seu fogo, o seu amor por Deus, o seu amor pela palavra, o seu desejo de estar mais perto dele, a sua adoração, a sua oração. Você não está entendendo que essas coisas, ela tem o poder de mexer com você aqui na terra. E aquilo que mexe com você aqui na terra pode levar você a um estágio de distanciamento que pode comprometer aquilo que você viveria no futuro. Você está entendendo o quanto eu te amo falando sobre isso? Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, ei, vamos botar fogo. Vamos apaixonar de novo. Vamos começar de novo. Nós clamamos, faz de novo. Essa manhã é a manhã de Deus fazer de novo.
Deus fazer de novo, Deus incendiar de novo. Incendeia, Senhor, incendeia. Incendeia. Aquece os corações. Agora eu coloquei aqui, segundo texto, e eu não vou me demorar muito nessa parte. Quais eram os sintomas que aqueles discípulos de Emaús estavam sentindo para que a fé deles fosse esfriada? Sintoma número 1. O primeiro sintoma que nós vemos naqueles discípulos, que mostrou que eles estavam frios, chama-se, começaram a se distanciar. Olha o texto, vai lá comigo. Agora me ajuda no texto aí, tá? Vou andar rápido para andar com essa mensagem. Lucas 24, 13. Primeiro sintoma de esfriamento da fé, quando começamos a nos distanciar. Lucas 24, 13 diz assim: e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. Primeiro sintoma que a pessoa vai esfriando, ela vai se distanciando. Ela vai perdendo a vontade de estar junto. A Bíblia diz que eles deixaram Jerusalém, onde Jesus disse que ia aparecer. Eles deixaram Jerusalém, onde havia manifestação, onde havia promessa. Eles deixaram o lugar de comunhão. Eles deixaram a igreja. Jerusalém era o centro de adoração. Eles deixaram o lugar de adoração. Ei, presta atenção. Se você não tem mais vontade de vir à igreja, você está esfriando. Primeiro sintoma. Deixa o lugar de adoração e vai recatar um outro lugar, uma outra maneira, um outro jeito, vai ficando longe. Segundo sintoma, quando perdemos a visão espiritual, só chegamos no que é natural. Olha o que diz o versículo número 14. Deixa eu pedir a gentileza, pode deixar o texto agora direto, não tira mais o texto não. Tá? Só passa para mim os versículos, tá? Aí mantém o texto na tela, por favor. Tá? Lucas 24, 14. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou com ele, mas os olhos dele estavam como fechados, para que não o conhecessem, como se não o conhecessem. Quando perdemos a visão espiritual e só enxergamos o natural, sabe o que aconteceu? Jesus estava ali. Jesus estava ali. Mas sabe o que acontece que eu aprendi? Tudo que você fala não só sai do coração, mas você reforça o seu coração. A conversa era mais ou menos assim. Já era. Eu acho que já era. Deu ruim. Agora acabou. Acabou mesmo. Você vai falando e aquilo vai virando verdade para você. Vai virando verdade para você. Aí, vem cá, Oswaldo. Aí Jesus aparece. Não parece Jesus? Aí Jesus aparece. E eu estou, já era. Aí Jesus fala assim, e aí que vocês estão conversando? Jesus. O que vocês estão conversando? Rapaz, você não está sabendo de nada não? Que Jesus morreu lá atrás? Você, Jesus, não está sabendo que Jesus morreu? A conversa era essa. Jesus estava aqui. Mas eles não conseguiam enxergar. Obrigado. Sabe por quê? Porque quando esfriamos, nós perdemos a visão espiritual. E há uma cegueira que vem sobre a nossa vida. E nem uma evidência clara consegue nos ver. Você conhece gente assim? Que se esfriou da fé, que apostasou. E depois, tudo que ele cria, pregou, ele não crê mais. E você pode provar, dizer assim, ó, aqui está um copo d'água. Não é copo d'água. Não é água. Isso aqui é algum líquido transparente, mas não é água. Querido, é mais comum do que você pensa. E é mais comum na sua vida e na minha vida. Quando a gente começa a esfriar, a gente começa a duvidar daquilo que é inquestionável. A gente começa a não ver aquilo que é visível, aquilo que está aqui. Eles não conseguiram enxergar o Jesus que por 3 anos e meio andou com eles.
Terceiro sintoma, né? A falta de novas experiências. Só vivia a experiência do passado. Olha o que diz o versículo de número 18 e 16 a 19. 18 a 19. Versículo 18 a 19. Olha o que está escrito no versículo 18 a 19. Diz assim: e eles lhe perguntaram, Jesus lhe perguntou quais? Eles disseram, aos que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi. Aonde está? Isso aí. E eles lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que o quê? Foi. Foi. Homem, profeta. Foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. Foi, não é mais. Sabe o que acontece? A falta de novas experiências. Quem só vive de experiência do passado tende a ficar frio. Quando você não busca e não tem novas experiências, você está esfriando. Eu vou repetir. A coisa que eu mais ouço nos aconselhamentos é: ah, pastor, em 1927 eu tive uma experiência com o anjo que veio. Em 1933 apareceu 2. 44 apareceu 5. Em 1957 o próprio Jesus apareceu. Mas agora não aparece mais. Será que a culpa é dos anjos? É de Jesus? Não. A culpa é que o fogo dentro de mim não é suficiente para buscá-lo. Eu deixei que alguma coisa acontecesse. Eu me acomodei. E agora eu só vivo das experiências do passado. Quem vive de passado é museu. Eu tenho uma coisa para te dizer. Deus quer fazer de novo hoje. Deus quer renovar tuas experiências hoje. O anjo do passado continua hoje. O Jesus que te deu uma experiência no passado, ele continua hoje. E aquilo que tinha dentro de você, aquele fogo dentro de você, que te levava a profetizar, continua hoje. Ele está à sua disposição. Você precisa de uma experiência hoje. Hoje. Só tem um jeito de terminar o esfriamento. É se abrir para o fogo. Taca álcool nessa churrasqueira em nome de Jesus. Levanta esse fogo. Quarto sintoma que aqueles rapazes viveram. Desânimo da decepção, já falamos sobre isso. Quinto sintoma, incredulidade. Interessante. Né? Você vai ver que... Olha interessante o versículo 22. Olha só, esse versículo 22 é irônico. Né? A conversa deles com Jesus. Lucas 24, 22. Olha que coisa irônica. Olha só. É verdade. Olha, gente, presta atenção. Eu não sei, eu leio o texto, eu não sei se você percebeu. Eu leio o texto brincando com o texto, né? Ah, não acredito, não acredito. Eu não fico só lendo, né? Eu fico pensando, meu Deus, não acredito. Como é que pode ter falado isso? Eu fico interagindo com o texto como se ele tivesse vida, né? Olha lá, é verdade. Eles conversando, hein? Ó, imagina Jesus ouvindo isso. É verdade que também algumas mulheres, né? A Sani, tá? A Vanessa, a Lina, sabe? A Silvia, tá, algumas mulheres, né? A Márcia, algumas mulheres, tá? Algumas dentre nós se maravilharam. As quais de madrugada foram até o sepulcro, né? E aí continua dizendo o texto, vai lá, 23. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto, numa visão, anjos, que diziam que ele vive. Segue adiante. Aí diz assim, mas não só as mulheres, alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro. Aí foi o Edson, foi o Johnny, foi o Daniel, foi o Rogério. Eles foram até o sepulcro e acharam
a ser assim como as mulheres dizem. Ou seja, as mulheres viram, as mulheres disseram, tá? Os homens foram, os homens viram, os homens disseram, sabe como a mulher havia dito. Porém, eles não viram ele. Tá? Continua. Segue lá. E ele disse, nécios e tardos de coração para crer no que os profetas profetizaram. Sabe, queridos, sabe qual é o problema do esfriamento? É quando você está frio, não importa quem fale com você, você não acredita. Você sabe o que eu estou falando? Você já teve frio? Eu já. Me afastar nunca, mas frio eu já tive. Não importa se fulano diz, se Beltrano diz, se ciclano diz, se o pastor prega, quando você está frio, você só crê no que você quer crer. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nesse dia, não importa onde você esteja, ouvindo esta mensagem, eu declaro, toda incredulidade cai por terra. E eu quero dizer que não só as mulheres, não só os homens, Jesus quer aquecer o seu coração. Sabe, aquilo que é evidente, é lógico, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: quais os sintomas de um coração aquecido? Até aqui nós detectamos quais são as razões pelas quais nós esfriamos. Quais são as razões pelas quais os discípulos esfriaram. E agora eu vou concluir. Quais são os sintomas que nós temos para ver o coração aquecido? Como é que eu sei se o meu coração está aquecido? Tá? Primeiro sintoma. Não queremos ficar mais distante. Repita comigo. Primeiro sintoma. Não. Me ajuda, pelo amor de Deus. Primeiro sintoma de um coração aquecido é que não quer ficar mais longe. De novo, não quer ficar mais longe. Olha o versículo 28 e 29. Vocês já estão aí com o texto, pode ir projetando à medida que eu falar, tá? E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez que ia embora para longe. Agora, segue. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Algum trem já tinha começado a mexer ali dentro. Né? Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E ele entrou para ficar com ele. Eu tenho uma coisa para te dizer, querido. Jesus vai entrar na tua casa, na tua vida, nesse desânimo. Jesus vai entrar e você vai querer de novo ser aquecido por ele. Ei, levanta a tua mão, onde você estiver. Sabe, eu declaro um aquecimento, um fogo. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai entrar nesse desânimo. Jesus vai entrar nesse distanciamento. E você vai sair dessa zona de conforto. E você vai dizer, eu quero esse fogo, eu quero essa vida. Eu quero da minha vida em nome de Jesus. Tá? Segundo sintoma pelo qual você pode dizer assim, estou começando a aquecer. O prazer pela comunhão é restaurado. Olha o versículo 30. Pastor Jones, se quiser subindo. Olha o que diz o versículo 30. E aconteceu que estando eles à mesa, eu gosto disso, lugar de comunhão, tomaram o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Ter prazer e entendimento em participar, sabe, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala de comunhão. Sabe, deixa eu dizer para você, eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai voltar a incendiar pessoas que perderam o prazer da comunhão, de estar na casa de Deus. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o que você acha que vai acontecer com a pandemia? O povo vai voltar? Eu falei assim, quem tem Deus vai. Não importa se vai voltar para cá ou se vai voltar para outro lugar. Nós não estamos fazendo propaganda pessoal. Não, descobrir uma outra igreja que te agrada melhor, sabe, em nome de Jesus, vá para lá, mas vá. Nós não estamos aqui pedindo para você voltar para esse lugar físico, porque nós não estamos atrás de número de pessoas. Nós estamos atrás de construir um número de pessoas, e temos tantos membros.
O nosso interesse não é que você seja um número, não importa onde você esteja, você precisa voltar para a casa do Senhor. Porque é no lugar da casa do Senhor que tem comunhão. Se nesse período, querido, muita gente descobriu outros lugares. Muita gente descobriu outros lugares. Muita gente que congrega aqui acabou tendo contato com outro ministério que se identificou mais. E qual o problema? Nós somos um reino. A verdade de vida é uma bandeira. Eu já falei sobre isso. Nós somos uma bandeira no exército de Cristo. E se você vem para cá, ou vá para outra igreja ali, ou vá para outra igreja lá, ok, nós vamos sentir sua falta, vamos, não estou te mandando embora. Mas entre ter você aqui como número, sem que você tenha prazer na comunhão, eu prefiro que você vá para um lugar onde você tenha comunhão. Eu te amo tanto, que eu prefiro abrir mão da tua presença nessa terra, para não perder a tua presença na eternidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nosso amor como igreja é tão grande por você, que nós não suportamos pensar na possibilidade de que esse distanciamento que você está vivendo, ou está passando, ou está tentando reanimar, te afaste tanto, que comprometa a nossa vida lá em cima. Se você precisar deixar essa igreja por um tempo, para ir para um outro local, nós vamos sentir sua falta, mas vamos viver eternamente juntos. Agora, por favor, em nome de Jesus, não fique sem congregar. Saia dessa zona de conforto. Saia desse lugar de esfriamento. Pastor, eu estou frio, mas eu estou diante. Não, querido, estou falando sobre comunhão. E eles, quando partiram o pão, sabe a hora que aqueceu o coração deles? A hora que eles estavam em comunhão. Olha o que diz o texto lá. Eles ouviram a palavra. Isso é muito importante. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção, ouça, guarde o que eu vou dizer para vocês. Enquanto eles estiveram expostos à palavra de Jesus, alguma coisa ativou dentro deles, mas só a comunhão abriu os olhos deles. Ah não, você não entendeu, vou repetir. Jesus pregou, mas só na hora que teve comunhão é que os olhos foram abertos e o coração foi aquecido. Pastor, o que você está dizendo? É quando você fica diante da telinha, você ouve, teu coração até aquece, mas é na comunhão que teu coração é incendiado. Ah, meu Deus do céu, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não sei o que eu preciso fazer para convencer você. Eu não tenho nada contra você ficar diante da tela, vendo televisão, assistindo. Isso é bom. Aquece o coração. Mas os seus olhos são abertos à medida que há um partido do pão, à medida que há comunhão, à medida que começa a conviver. A igreja é esse lugar. Eu vou falar dezenas de vezes para você, por favor, não estou fazendo proselitismo, não estou trazendo você para cá. Eu quero você na casa de Deus. O terceiro sintoma é que os olhos espirituais são abertos no meio da comunhão. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram. O quarto sintoma é uma sequência. O coração voltou a arder. Eles disseram assim: porventura não ardia o nosso coração. O coração começa a arder, a paixão volta. Quando isso acontece, e quando os olhos abrem, quando a comunhão volta, quando você se aproxima de novo, quando o coração arde, é natural que você faça duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que eles tomaram uma decisão. Está no versículo de número 33. Eles tomaram uma decisão. Olha a decisão que eles tomaram. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração. No 33. E na mesma hora, diga
Diga assim, levantando-se. De novo, levantando-se. Por favor, diga levantando-se. Tornaram para Jerusalém.